Como você vai desenvolver a capacidade de falar inglês em menos de um ano. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Muito prazer, meu nome é Felipe e eu sou o fundador da Lemon. E eu também já fui uma dessas pessoas que pensava que inglês não é pra mim, ou eu nunca vou aprender inglês. Só que inglês era a minha pior matéria na escola e eu estava cansado de ficar naquele looping eterno de nunca aprender nem o verbo to be, não conseguir falar em inglês. Hoje eu estou fluente há 7 anos, sou professor há 6 anos e coordenador há mais de 3 anos. Durante essa jornada, eu entendi que o maior erro no aprendizado do inglês não está na falta de esforço ou na falta de inteligência, mas sim na maneira que as pessoas aprendem, ou melhor, da maneira como as pessoas são ensinadas. Você já deve ter ouvido ou até dito frases como: eu sei inglês, mas não sei falar, eu até falo, mas me falta vocabulário, ou eu não tenho tempo de estudar inglês. Essas ideias, esses pensamentos, eles não vêm do nada. Vem de uma realidade onde você enxerga pessoas ao seu redor que não falam inglês ou que estão estudando há muito tempo e não conseguem desenvolver a fala. Vem de pessoas que estão estudando de métodos passivos, que estão focados só em gramática, ou até naquele aprendizado que está na moda hoje, que é basicamente o modelo Netflix. Você entra em aulas gravadas, são várias aulas, vários módulos, cada módulo que você entra, cada aula falando sobre um assunto, só que é sempre naquele método passivo, sem você externalizar aquilo que você está aprendendo. E eu entendo esse sentimento, eu sei o que você está passando. Eu sei essa sensação, essa ideia de nunca conseguir aprender inglês, de odiar inglês, achar que é impossível aprender, muito menos em menos de um ano. Mas eu aprendi inglês em menos de um ano. Eu saí do absoluto zero para fluente e durante esse tempo, depois de um ano, eu já estava nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre essa história. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Desde os meus 16 anos eu comecei a trabalhar numa padaria para conseguir juntar minha grana e comprar o meu carrinho. E eu consegui. Aos 18 anos eu comprei meu primeiro carro, um Escortinha 1995. Mas ainda durante esse período eu comecei a estudar inglês e em um ano me tornei fluente. Eu vendi o meu carro para pagar o intercâmbio. Para fazer essa viagem eu convidei um grande amigo meu, o Lucas, que hoje é meu braço direito aqui na Lemon. Foi uma experiência incrível. A gente passou poucas e boas lá. Eu pude colocar o meu inglês à prova e passar situações reais. E realmente falar com gringos e entender se eu realmente tinha aprendido inglês de verdade. Mas deu tudo certo. E foi muito gratificante porque eu vi que o meu esforço deu resultado, que eu consegui realmente ficar fluente. As pessoas estavam me entendendo, eu estava entendendo as outras pessoas. Eu estava falando em inglês. E foi aí que eu entendi. O problema nunca tinha sido eu. Nunca tinha sido o esforço que eu estava fazendo, mas sim o método, a maneira que eu estava aprendendo inglês. E foi daí que surgiu o meu primeiro anseio de criar a Lemon, de poder entregar essa mesma sensação que eu estava sentindo para outras pessoas, de fazer outras pessoas aprenderem inglês da mesma maneira que eu aprendi, não para elas fazerem apenas o intercâmbio, mas para terem outras oportunidades e aproveitar a vida de outras formas que só o inglês pode proporcionar. Eu tenho algumas experiências que eu gostaria de compartilhar, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Então vamos lá, para o principal assunto desse vídeo. Como que eu aprendi inglês em menos de um ano? Bom, o primeiro princípio que eu usei para aprender inglês em menos de um ano foi o nosso lema da Lemon, Squeeze it until you learn it, que se você traduzir, literalmente significa esprema até aprender. A ideia por trás do nosso lema é simples. Nós vamos sempre impulsionar nossos alunos a darem um passo além do que eles acreditam que possam dar. Mas isso exige esforço direcionado para a coisa certa. Em inglês, você não se aprende por osmose. Você tem que se expor, tem que praticar. É a mesma coisa se você quiser aprender a tocar um violão. Você pode ficar assistindo o vídeo de como tocar violão, você vai aprender todas as notas, todos os acordes, você pode até entender toda a cifra de uma música, só que você nunca vai aprender efetivamente se você não pegar o violão e tocar, entendeu? Por isso que só esforço não basta. Você tem que ter um método que funciona alinhado com esse esforço. E é aí que entra o método Flipped. O método Flipped é um método da Lemon. É um método que eu usei para aprender inglês em menos de um ano. O método é dividido em duas partes. A primeira parte é o método Flipped Out, que acontece fora da sala de aula. Nós chamamos ele de Day by Day. Ele nada mais é do que o estudo diário que nossos alunos fazem todos os dias antes da aula. Sim, você tem um estudo diário que você vai fazer todos os dias antes da sua aula. Nele você vai desenvolver a sua escuta, a sua leitura, a sua fala e a sua escrita, além da sua interpretação. Esse aprendizado vai ocorrer por meio de cognição ativa e repetição.
Agora, o segundo pilar do método Flipped é o Flipped In, que nós chamamos de Switched Roles, que nada mais é do que a sala de aula invertida. Basicamente, a cada período pré-determinado no curso, mais especificamente a cada 6 aulas, o aluno toma o lugar do professor e o professor toma o lugar do aluno. Sim, o aluno vai se portar como professor e vai dar a aula para o professor. O aluno assume o papel ativo da aula. Ele que vai conduzir a aula, construir e explicar o conteúdo. Isso tira da zona de conforto, mas o traz aprendizado, confiança para poder falar de verdade. E é basicamente assim que funciona. E essa ideia não veio da minha cabeça. Eu simplesmente apliquei algo que já existia, algo que muitos autores já diziam. E é exatamente assim que a gente te ajuda a desenvolver a comunicação do inglês em menos de um ano. E, bom, talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando que, pô, será que é dessa vez que eu vou achar um método que funciona? Talvez você ainda está se perguntando se o método funciona. Mas, se você chegou até aqui, você muito provavelmente já deve ter entendido que o problema não é você e que sim, existe um método que funciona. Você só precisa achar um método certo. E eu tenho certeza de que o método da Lemon, o método Flipped, consegue te ajudar. Então, tudo que você precisa é dedicação, um método certo e pessoas que acreditam em você, pessoas que estão ao seu lado para te impulsionar a destravar finalmente o seu inglês. Você não precisa ficar anos estudando inglês, nem ficar naquela busca incessante de falar perfeitamente o inglês, de falar igual um nativo. Mas o que você precisa é simplesmente conseguir se comunicar, falar com fluidez, falar com naturalidade e sentir essa conexão que a língua consegue te trazer. E aqui na Lemon é isso que a gente faz. Nós construímos um ambiente para que você consiga expressar o seu inglês com confiança, uma zona segura para que você saia da sua zona de conforto. Como a escola é online, nós mantemos turmas reduzidas de até 3 alunos para manter a atenção individualizada e garantir que todos falem. A nossa meta, cada aula, é fazer cada aluno falar mais do que o professor. E, obviamente, sempre falar em inglês. Nossos professores estão treinados e preparados para atender os nossos alunos. O nosso material de apoio já é preparado para te acompanhar em cada jornada. E por falar em jornada, a nossa jornada é previsível, é prevista. Você sabe aonde você vai começar e aonde você vai estar em tanto período de tempo se você cumprir os requisitos necessários. Bom, se você se identificou com essa história, já deixa aí nos comentários qual é o seu maior desafio no inglês. Se inscreve no canal e fica por perto para não perder os próximos conteúdos. O inglês é para você sim, e a Lemon nasceu para te provar isso. Por fim, não se esqueçam, squeeze it until you learn it.